Olá, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que Deus possa te abençoar nesta terça-feira. E eu tenho uma palavra para o seu coração, que eu queria, na verdade, seguir a sequência que nós estamos fazendo sobre a Bíblia. Que vocês se lembram que há 2 semanas atrás eu falei sobre um resumo geral da Bíblia, né? Depois, semana passada, nós falamos sobre o livro de Gênesis. E agora eu quero falar sobre o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento. Ele é um livro rico demais em história. E ele conta uma história como o povo judeu foi escravizado no Egito, e conta a história da saída do povo judeu. E Êxodo foi traduzido para o grego, que quer dizer partida, saída, né? E então é um livro que narra uma história fundamental para a vida do cristão, porque a história que a gente tanto ouve falar da escravidão do Egito, e tem uma simbologia muito forte, né, do povo que está escravo no pecado e é libertado depois por Jesus Cristo, através de Cristo. Então o livro de Êxodo é um livro importantíssimo que eu quero ler com vocês, o primeiro capítulo, uma parte dele. Depois a gente entra na mensagem, ok? Olha, diz assim, o primeiro capítulo de Êxodo, ó. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa, ou seja, com a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. São 11 nomes, aqui não está José, né? E esses 11 nomes são as cabeças, né? Os príncipes das tribos de Judá. E depois fala assim, ó, todas as almas, pois, que desceram de Jacó, foram descendentes de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. Os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, e assim lhes fizeram amargar a vida com a dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que serviam com dureza. Então aqui nós vimos o primeiro capítulo de Êxodo. Se você se lembrar, na semana passada a gente viu o livro de Gênesis e fala como José foi para o Egito, né? Foi vendido pelos irmãos, e lá ele se constituiu, ou Deus o levantou como governador do Egito, e Faraó permitiu que José trouxesse a sua família ali para o Egito, né? Nesse tempo, depois Jacó faleceu, José ficou sozinho com os irmãos, e o final do livro de Gênesis fala da morte de José, né? Mas aqui, quando começa o livro de Êxodo, fala de como que eles foram escravizados, né? Então vocês perceberam aqui o seguinte: a família de Jacó, ela foi para o Egito, estava vivendo lá no Egito, mas aquele faraó que gostava de José faleceu, José também faleceu, e levantou um novo rei do Egito, e esse novo rei do Egito, que não conheceu José, deve ter sido algumas gerações, né? Ele não conheceu José, não sabia de toda essa história, e ele achou estranho, falou: esse povo se multiplica demais.
e chamou o pessoal dele e falou: olha, se a gente fizer guerra com algum país vizinho, com algum rei, e esse povo se rebelar contra nós, se juntar aos nossos inimigos, eles vão vencer a gente, porque eles já são maiores do que nós. Faraó, na verdade, tentou interferir numa promessa de Deus. Deus, quando chamou Abraão, falou para Abraão que através de Isaac ele ia ser pai de uma grande multidão. Diz que a descendência de Abraão não poderia se contar como não consegue contar estrelas no céu, nem como a areia do mar. E essa era a promessa. E eles começaram realmente a se multiplicar muito, foram se multiplicando cada vez mais. E Faraó foi ficando incomodado com aquilo, porque aquele povo foi crescendo, foi gerando pessoas e foi crescendo. E ele falou: esse povo se rebelar contra a gente, nós estamos perdidos. E aí nós lemos aqui que Faraó então chama o pessoal dele e pede para que eles dobrem a carga de trabalho, porque pensando assim, se eles trabalharem muito vão ficar cansados e aí diminui a reprodução. E na verdade surtiu o efeito contrário, né? Quanto mais eles eram afligidos, quanto mais tinha carga de trabalho em cima deles, mais eles se multiplicavam. E eles foram então, eles construíam tijolos. Aqui fala aqui, né, que eles estavam construindo cidades. Eles construíram 2 cidades para Faraó, né, Pitom e Ramsés. E depois fala que a servidão em cima deles foi muito grande. Eles tinham o trabalho do campo e tinha também trabalho com barro e fazendo tijolos. Na verdade, eles edificavam cidades ali para Faraó, né? Então o livro de Êxodo, ele tem essa riqueza porque ele conta como o povo de Israel foi escravizado no Egito. A gente sempre fala isso, há uns 400 anos de escravidão no Egito, né? Que Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão, mas nem todo mundo sabe a forma que ele foi escravizado. Então o livro de Êxodo abre contando isso, como eles foram escravizados. E logo na sequência, Faraó, quando percebe que mais trabalho eles davam, eles mais se multiplicavam, Faraó teve uma outra ideia. Ele chamou as parteiras que ajudavam naquela época, todas as mulheres de parto, e pediu para elas: olha, vocês vão perceber quando for nascer a criança, se vier menina, deixa viver, mas se vier menino, se vier homem, vocês matam na hora. E passou um tempo, a Bíblia diz, ainda aqui no primeiro capítulo, que Deus ele tocou no coração dessas parteiras. Elas tiveram temor a Deus e não cumpriram a ordem de Faraó. E na verdade, eu repito, a promessa de Deus para aquele povo era que ele se multiplicaria demais. Não adianta alguém tentar interferir na promessa de Deus. Então eu já quero deixar uma mensagem para você, que se Deus tem uma promessa na tua vida, se tem algo que Deus usou alguém para falar que vai fazer na tua vida, não se preocupe, porque não é o homem que vai impedir essa promessa, não é o homem que vai impedir Deus cumprir aquilo que ele tem reservado para você. Então guarde essa palavra. Se você tem alguma promessa de Deus, espere no momento certo, no momento correto, Deus vai fazer, tá bom? E Faraó mais uma vez tenta interferir, chama as parteiras e pede para ela matar os meninos, mas as parteiras, com temor a Deus, não faziam isso. E aí Faraó chamou as parteiras e falou: escuta, vocês não estão me obedecendo, por que vocês estão fazendo isso? E as parteiras falaram assim: não é isso, majestade, é que quando as mulheres hebreias, elas são muito fortes, muito espertas, e quando a gente chega, a criança já nasceu faz tempo, então elas não precisam da parteira para ajudar a nascer as crianças. Então nesse intervalo aí, né, de tal, elas já não conseguiam mais matar as crianças. Faraó então ficou furioso. E Faraó falou: então a ordem é o seguinte, todos os meninos que nascerem, as crianças que nascerem, vão ser jogados no rio. E deu ordem para matar todas as crianças que fossem do sexo masculino. Aí entra a história então do libertador daquela época, né? É interessante, aqui tem uma analogia muito importante com a vida de Cristo, porque Moisés, quando ele nasce, tem a ordem para matar todas as crianças, né? E quando Jesus nasce também, se você lembrar lá, quando os magos eles visitam ali Herodes e fala que estão indo para visitar aquele que será o rei dos judeus, Herodes também fica furioso e manda matar todas as crianças, né? Quando percebe que ele não sabia quem era exatamente, ele pede para os magos, quando acharem, para voltar e falar para ele, mas eles
avisados, né, através do Espírito de Deus, através dos anjos, eles vão para outro caminho, não avisam Herodes. Herodes fica furioso e manda matar todas as crianças. Por quê? Porque ali tinha nascido o libertador. E aqui no livro de Êxodo a mesma coisa. Por isso eu falei que tem uma simbologia, e por isso o livro de Êxodo é tão importante para todos nós. Então, no segundo capítulo, fala do nascimento de Moisés, fala como que ele se livrou desta ameaça de Faraó, né? A mãe dele pôs ele num cestinho, betumou o cestinho, cuidou tudo e pôs no rio e soltou aquele cesto no rio. E Moisés foi encontrado bebê pela filha de Faraó, que estava tomando banho no rio. Ela pega aquele bebê, leva para dentro do palácio de Faraó, e Moisés é criado dentro do palácio de Faraó. Os propósitos de Deus são assim, meu amado. Ele te coloca nos lugares improváveis. Às vezes você acha que Deus não tem olhado para você. Às vezes você está num lugar onde você não queria estar. Eu sei bem o que é isso. Mas Deus te coloca nos lugares improváveis para que seja cumprido o plano dele, na tua vida ou na vida de outras pessoas. E Moisés, aconteceu isso com ele. Ele foi para um lugar que era improvável, e ele foi criado, ele foi educado dentro do palácio de Faraó. Aí acontece que ele, depois de adulto, ele acaba interferindo numa briga lá de um egípcio com um hebreu, né, que era o povo dele, e nessa interferência dele acaba matando o egípcio, e ele é obrigado a fugir. E aí fala, Moisés, então aos 40 anos ele foge, e depois, quando ele tem 80 anos, Deus o chama e fala para ele, olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está trabalhando com dura servidão no Egito, e eu vou libertar esse povo, e eu vou te usar. E aí começa então uma relação que para mim é a relação mais íntima que alguém pudesse ter com Deus, foi Moisés. Se a gente não considerar que Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, ele é a própria palavra de Deus, né? Jesus é o verbo que se tornou carne, ou seja, é a palavra de Deus que se fez homem. Se a gente não considerar isso, Moisés foi o homem que de longe teve mais intimidade com Deus, a ponto de aconselhar a Deus, a ponto de falar com Deus nos seus momentos de intimidade e Deus ouvi-lo. Mas então Moisés está lá apacentando as ovelhas do sogro. Moisés tinha fugido lá do Egito, conheceu uma mulher, casou, está lá apacentando as ovelhas do sogro, e Deus então aparece no meio da sarça ardente, a famosa história da sarça ardente, chama Moisés, e ali ele coloca o plano para libertar o povo. Então aí vem depois as pragas do Egito. Todo mundo já ouviu falar também nas 10 pragas do Egito. Moisés usado por Deus com sinais fortíssimos sobre a natureza, milagres impressionantes sobre a natureza, né? Onde o pó transforma em piolho, onde o rio transforma em sangue, a chuva de granizo que destrói todas as plantações, tudo lá no Egito. Enfim, foram muitas coisas, o enxame de mosca, o gafanhotos, né? Foi muita coisa, até que veio a última praga, que foi a morte de todo o primogênito do Egito. E quando teve a morte de todo o primogênito do Egito, foi que então o faraó decide libertar o povo, né? Então teve aqui a praga dos animais, as ameaças da praga da saraiva, que é a chuva de granizo, né? As úlceras, as rãs, os piolhos, as moscas, o enxame das moscas, né? Acho que não teve gafanhoto não, mas enfim, foram aqui as 10 pragas, e depois veio então a morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos tem uma coisa também muito importante, que é a instituição da Páscoa. Aqui, se você pegar depois no capítulo 12 do livro de Êxodo, fala como que foi instituída a Páscoa no mundo, que é muito diferente dessa Páscoa que a gente comemora hoje, né? Está no capítulo 12 de Êxodo. Depois é legal você ler também como foi. E é lógico, depois que eu terminar essa série aqui da Bíblia, eu vou voltar depois a cada texto mais importante, e nós vamos falar, e provavelmente na época da Páscoa a gente vai falar sobre a Páscoa, né? Aí teve a morte do primogênito. Deus consegue então, através de Moisés, tirar o povo da escravidão do Egito,
tem a famosa travessia do Mar Vermelho, né? Quando Moisés está indo e o exército faraó está vindo atrás dele, e ele estende o cajado em direção ao mar, e o mar se abre, eles atravessam o mar, né? Depois, quando eles chegam do outro lado, felizes, o povo começa a murmurar, né? Fala, por que você tirou a gente do Egito? Aqui nós não temos o que comer, não temos o que beber. E aí Deus então manda o maná, que é o pão, né, que vinha do céu, e o próprio Cristo fala, né, eu sou o verdadeiro pão, né, eu sou o pão que Deus enviou, que meu Pai enviou, que vim do céu. Mas Deus manda o maná, manda codornizes para ele, Deus transforma a água amarga em água doce. Tudo isso são coisas que acontecem aqui no livro de Êxodo, até que eles chegam no famoso Monte Sinai. E no Monte Sinai é onde Deus então tem uma conversa com Moisés. Moisés fica, eles ficam ali praticamente mais de um ano, ali aos pés do Monte Sinai, e Moisés subindo, falando com Deus e voltando. E numa dessas vezes que Moisés vai, é quando Deus dá a ele os mandamentos, né? Esses mandamentos que a gente tanto ouve falar aí, de amar a Deus sobre todas as coisas, de não adulterar, não furtar, não falar falso testemunho, não cobiçar as coisas alheias, né, as coisas do próximo, enfim. Isso foi nesse encontro que Moisés teve com Deus no Monte Sinai. Nesse período dos mandamentos, Moisés demora a voltar, fica 40 dias, e aí o povo lá embaixo decide fazer um bezerro de ouro para adorar, né? Liderados por Arão, que era irmão de Moisés, acontece isso. Aí então Moisés se revolta, quebra as tábuas, depois as pedras, né, do mandamento, que aqui chama de tábuas do mandamento, mas era de pedra, e aí volta e aí Deus fala para ele novamente, ele faz novas pedras, essas pedras que foram guardadas na arca, e depois junto com a arca elas desapareceram, né? Aí nesse encontro que Moisés tem com Deus também no Monte Sinai, numa dessas subidas, é que Deus fala para ele fazer o tabernáculo, que tem uma outra simbologia também muito forte com o Novo Testamento. O tabernáculo é onde Deus fazia morada. O tabernáculo representava ali a presença de Deus. É como se ali fosse a morada de Deus no meio do povo, no meio da congregação do povo de Israel, porque ali eles eram obrigados a marchar em direção à terra prometida. Eles estavam atravessando o deserto, né? E Deus pede para ele fazer o tabernáculo. Eles iam, quando eles saíram do Monte Sinai, eles iam em marcha, todos assim numa cruz, né? Onde ia 3 tribos na frente, 3 do lado direito, 3 do lado esquerdo e 3 atrás, né? As 12 famílias representando ali as 12 tribos de Israel, eles iam marchando e o tabernáculo ia no meio deles. E aonde eles paravam para montar o acampamento, eles tinham que montar o tabernáculo. E o tabernáculo representava então a presença de Deus. Ali dentro do tabernáculo ficava a arca da aliança, com a tábua dos mandamentos. Ali dentro do tabernáculo representava a presença de Deus. O tabernáculo era dividido, tinha uma tenda que era dividida em 2, que era o lugar santo e o santo dos santos, ou o lugar santíssimo, que é onde ficava a arca e que ali representava a presença de Deus. O tabernáculo futuramente foi substituído pelo templo de Salomão, que depois também foi destruído. Mas eu não sei se dá para ver, eu vou tentar mostrar. Na minha Bíblia tem aqui o desenho do tabernáculo. Estão vendo aí, ó? Aqui, ó, era o tabernáculo. Aqui a cerca do tabernáculo, né? Aqui era a cerca do tabernáculo, ó, e aqui a tenda que eu falei. Então o que acontece? Aqui era o holocausto, o altar do holocausto. Então o sacerdote tinha que vir aqui, entrar aqui para sacrificar o animal que ele tinha matado fora lá da congregação, né? Ele saía fora da congregação, fora da aldeia, sacrificava o animal e trazia aqui e queimava como incenso a Deus. E aí acontecia, o sacerdote ele vinha aqui, tinha uma pia de água, ó, que ele lavava as mãos, ele se lavava, se purificava e entrava na tenda. Aí aqui dentro da tenda, aqui tem outro desenho, ó, aqui já mostra a tenda aberta, tá vendo? Dentro da tenda tinha o candelabro, né, o castiçal, que eles tinham que manter aceso diariamente.
tinha a mesa de pães, que ele também tinha que trocar os pães diariamente, e tinha o altar do incenso. E aqui dentro, nesse lugar aqui que eu falei para vocês, que é o Santo dos Santos, que é onde ficava então a arca que representava a presença de Deus. Se você pegar, tudo isso aqui tem uma simbologia com Cristo, né? O altar do holocausto, ele representa o sacrifício vivo de Cristo. Assim como os animais eram sacrificados para o perdão dos pecados, o próprio Cristo foi sacrificado, se ofereceu em sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Depois, quando você vê aqui a pia que purificava o sacerdote, é que Jesus também é aquele que nos purifica, né, dos nossos pecados. Aí, entrando na tenda que eu falei, tinha um castiçal que tinha que ser aceso, e ele não podia apagar, tinha que ser mantido aceso diariamente. A luz de Cristo, quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, o castiçal representa a luz de Cristo, a luz do mundo. Depois tinha a mesa de pães que eu falei, Jesus Cristo é o pão da vida. Depois na frente o incensário, onde Jesus Cristo é a oferta agradável a Deus, e através dele a gente glorifica o nome de Deus. Ali representa a glória de Deus. E no Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Através de Cristo Jesus nós temos acesso direto a Deus. Então Cristo representa a presença de Deus na nossa vida. Foi Ele que nos deu acesso. Livro de Êxodo, depois vale a pena então você ler também, que aí a partir do versículo 25, que o pessoal começa a trazer as ofertas para o tabernáculo e constrói o tabernáculo. Aqui nessa página, ó, dá para ver cada figura, tá vendo aqui, ó, a arca da aliança, né, com o propiciatório, que tinha os dois anjos, aqui o altar do holocausto, aqui o sacerdote, ó, fazendo aqui o holocausto, o candelabro que eu falei que tinha que ficar aceso, né, e aqui a mesa de pães e a pia de purificação. E depois você lê a partir do versículo 25, a partir do capítulo 25 de Êxodo, você vai entender bem. Aí tem tudo, os rituais aqui, como que deveria ser construído o tabernáculo, né? E, enfim, tem algumas regras que eles tinham que cumprir para o tabernáculo, como que a arca como que eles deveriam se comportar com relação à arca, quem ficaria o responsável, né? Que só uma tribo ficaria responsável por esse tabernáculo, que seria a tribo de Levi, né? Que dela que descendia Moisés, Arão, né? Que era o irmão dele, que foram separados para o sacerdócio, né? A tribo de Levi foi separada para o sacerdócio, e isso só quebrou lá na frente, quando os filhos de Eli eles descumpriram a palavra de Deus, e aí Deus levanta Samuel. Aí então é quebrada essa sequência da tribo de Levi com relação ao sacerdócio, né? O tabernáculo é levantado, e o livro de Êxodo ele termina justamente quando Moisés levanta o tabernáculo, no capítulo 40, e ele entrega o tabernáculo pronto para Deus, e oferece então, falando o seguinte, que aquilo que Deus exigiu dele estava cumprido, né? Ele tinha levantado o tabernáculo para adoração a Deus, e ali ele levanta o tabernáculo. É interessante, eu vou ler para vocês aqui o capítulo 40, que é o último capítulo, que o tabernáculo é levantado. Olha só, aconteceu no mês 1º do ano 2º ao 1º do mês que o tabernáculo foi levantado. Ou seja, no 2º ano que eles tinham saído do Egito, né, o tabernáculo foi levantado, no 1º mês. Então, quer dizer, fazia um ano que eles tinham saído do Egito, né? Esse um ano que Moisés ficou ali no Monte Sinai, e depois então ele consegue terminar o tabernáculo. E ele fala assim, olha, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs uma coberta na tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara. Tomou testemunho e pôs, assim vai contando como que Moisés fez. Mas eu quero chegar no seguinte, quando ele colocou a pia, colocou todos os utensílios dentro do tabernáculo, e Moisés e Arão e seus filhos lavaram nelas as mãos, ou seja, na pia, e os pés. Quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo
e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou toda a obra e entregou a obra ao Senhor. Então a nuvem era Deus que representava. Se você pegar no livro de Êxodo, fala também que Deus ele acompanhava o povo de Israel através da nuvem. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantasse, não caminhavam até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Esse texto aqui fala o seguinte: quando Moisés ele entrega o tabernáculo, ele monta, levanta o tabernáculo, entrega para Deus, a glória de Deus veio e encheu o tabernáculo. Você sabe que nós somos o tabernáculo de Deus, né? Porque nós somos o templo do Senhor. O tabernáculo foi substituído pelo templo de Salomão e nós somos o templo do Deus vivente. E quando você se entrega, quando você se levanta na presença de Deus e se entrega inteiramente a Ele, o que acontece é isso: a glória de Deus vem sobre nossas vidas e a gente é cheio do Espírito Santo. E aí então a gente passa a andar não por nós, mas com a orientação de Deus. A nuvem representava a presença de Deus, e quando a nuvem subia e ela andava, toda a congregação andava atrás. Quando ela parava, a congregação parava. E vocês viram o que falou aqui? Que a nuvem, que a congregação não saía do lugar enquanto a nuvem não se movia. E aí quando eles paravam, a nuvem vinha e a glória de Deus ficava ali sobre eles no meio da congregação. Então o que eu quero profetizar na sua vida, eu quero deixar essa mensagem, é que quando você realmente se entrega à presença de Deus, a glória do Senhor, ela enche a tua vida e você passa a caminhar então orientado por Deus, de maneira que Deus ele vai te ajudando a passo. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu queria mandar um abraço pessoal que está nos assistindo. Puxa, tem muita gente hoje ao vivo. A Eliana, que foi a primeira que entrou. Eliana, que Deus te abençoe, viu? Poderosamente. O Hilde, que está sempre com a gente também. Hilde, força, graça e paz. A Cileia, que trabalha comigo, que Deus te abençoe também. A Eliana falou bom dia a todos. O Donizete Barbosa escreveu amém. A Dionete. A Dionete Barbosa escreveu amém. O Sérgio Carrara, bom dia Sérgio. A Dionete também escreveu bom dia. A Regina, que está nos assistindo também de longe, que Deus te abençoe, viu, Rê? O João Carlos, que Deus te abençoe, escreveu bom dia. A Sara, que Deus te abençoe, viu, Sara? Ela escreveu aqui bom dia, pastor, bom dia, que Deus te abençoe. A Gi, que está assistindo também. A Gi é responsável depois para compartilhar esse vídeo aí com todo mundo, ela que administra aqui a página. Tá? Às vezes se der alguma resposta aí para vocês, não fica bravo não, que às vezes é ela que escreve lá umas coisas, viu? Mas as mensagens são todas eu que escrevo. A Marlene Almeida, bom dia, paz, pastor. Bom dia. O Cristiano, bom dia. O Jorge Vieira, que está assistindo. O Robert, Deus abençoe você também, está assistindo a gente. A Terezinha, o Sérgio, a dona Sandra, a Helena está também assistindo. A Silvia, a irmã Silvia. A Helena escreveu bom dia, pastor, graças e paz. Bom dia, Helena. Estrela da Manhã, bom dia. Acho que é a dona Dalva, né? Que está assistindo. A Almerinda é lá de Monte Belo, minha conterrânea. Que Deus abençoe, viu, Almerinda? É de Minas Gerais. Quem mais? A Alessandra Montesino. A Edmárcia Alves escreveu glória a Deus, pastor. O Robert escreveu amém. Foi em alguma coisa que eu falei que ele concordou. Amém, que Deus te abençoe, viu? E a Terezinha Galhardo, que escreveu amém. Meus amados, que Deus abençoe
poderosamente cada um de vocês. Vamos orar, não é o mais importante, né? Vamos orar com certeza. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua presença, de aprendermos um pouco mais sobre o Senhor. Que o Senhor possa, Deus, continuar nos agraciando, Deus, com a Tua misericórdia. Abençoa as nossas vidas, Pai. Essas pessoas que estão nos assistindo, que estão ouvindo esta mensagem, que elas possam ser abençoadas e que o Teu Santo Espírito, Deus, possa de uma vez por todas entrar nesses corações, chamar todos, Senhor, ao arrependimento dos pecados. Pai, que o Senhor possa de uma maneira sobrenatural, de uma maneira poderosa, Deus, colocar a Tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoar com a vida eterna, que é aquilo que o Senhor tem de promessa para nós. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus amados, que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês, viu? Vocês estejam firmes na presença de Deus. E terça-feira que vem nós estaremos aqui mais uma vez com uma mensagem. E aí nós vamos falar sobre o livro de Levíticos. Aí depois tem Números, depois tem Deuteronômios. Mas terça-feira nós vamos falar sobre Levítico, tá? E aí nós vamos assim na sequência na Bíblia toda. Deus abençoe vocês. Até terça-feira que vem com mais um vídeo, se Deus quiser.